Beleza, galera? Vamos lá. Hoje a gente vai. Eu não ia corrigir, eu ia passar só o gabarito. Só que o pessoal teve muita dificuldade com essa resolução de questões. Então a gente vai corrigir de uma por uma, numa boa, para a gente poder aí fixar, né, o conteúdo. Então vamos lá para a primeira questão. O aspirante oficial da PM, que é a praça especial, são hierarquicamente superiores às demais praças. Aí que tem aos demais praças, é as demais praças, um errinho aqui. Exceto ao subtenente. Essa primeira questão é óbvio que ela está errada, certo? Por quê? Ora, se você abrir no artigo 16, que vai falar lá da precedência entre as praças especiais, você vai ver que o aspirante ele é hierarquicamente superior a todas as demais praças, inclusive o subtenente, certo? Está incluso aí o subtenente. Então, já quando você é aspirante, inclusive você como aluno oficial, você já é hierarquicamente superior ao subtenente. Aí lá de aluno oficial, você pode ser declarado aspirante oficial pelo comandante-geral da Polícia Militar. Então você vai marcar errado aí a primeira questão. Vamos para a segunda. Os alunos oficiais PM são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Então aqui a gente tem uma questão correta, né? Ainda lá no artigo 16, inciso 2. O aluno oficial ele já é hierarquicamente superior ao subtenente. O aluno oficial e o aspirante são praças, né? As praças especiais. E ambos, a gente pode dizer que já são superiores a todas as praças. Então, o subtenente, ele é subordinado já desse aluno oficial, né? Já tem a tal da superioridade hierárquica, ok? Correto, segunda questão. Vamos para a terceira. A Polícia Militar manterá um registro somente ao seu pessoal da ativa dentro das respectivas escalas numéricas segundo instruções baixadas pelo comandante-geral. Então, galera, aqui é muito simples, né? Está de acordo com o artigo 17, só que tem um errinho nessa questão que torna ela errada. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. A palavrinha somente, né? Aqui é que está o erro, tem que tomar cuidado. A Polícia Militar ela vai manter um registro sim, mas é tanto dos dados do ativo como o da reserva remunerada, beleza? Por que o da reserva remunerada? Quando for convocado tem que saber onde é que o militar mora, né? Tem que saber seu telefone para poder convocá-lo, para chamar. Então essa palavra somente exclui o da reserva remunerada e coloca somente o da ativa, isso torna a questão errada, ok? Aí pessoal, vocês vão olhar lá no artigo 17, vamos lá para a próxima. Os alunos oficiais são declarados aspirante oficial pelo governador do estado que formar o oficial. A gente tem um errinho só de competência, né? Não é o governador que declara o aluno oficial aspirante, aqui é o comandante geral, certo? Então o comandante da Polícia Militar que formar o oficial da PM é que vai declarar ele aspirante, né? Vai de aluno para aspirante. É uma promoção, é uma nomeação, o que é? Não, você vai usar a palavra declarado, do jeito que tem na lei. Então, os alunos oficiais eles são declarados aspirantes pelo comandante-geral da Polícia Militar. Okay? Questão errada. Cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policiais militares em serviço ativo e em alguns casos, o inativo. Errado, pessoal. O cargo só pode ser provido, só pode ser exercido por militares ativos. O militar inativo, ele já não tem mais cargo, né? Ele já está aposentado, de acordo com o nosso artigo 19, né? Que começa o capítulo 3, que fala lá do cargo da função, né? Dos policiais militares aí do estado do Piauí, ok? Então aí a quinta questão, você vai marcar ela como o item errado. A gente pode ir para a próxima. Cada cargo policial militar corresponde a um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem em obrigações do respectivo titular. Aqui não tenho o que comentar, a sexta questão, ela está na letra da lei, beleza? Se eu não me engano, está lá no artigo 19, parágrafo 2º. Você vai confirmar para mim, se não for, você procura. Então, cada cargo, pessoal, vai ter um conjunto de atribuições, que vai ser a responsabilidade da pessoa que ocupa aquele cargo. Beleza? Você é coronel, você possui o cargo policial militar, você vai ter atribuições, né? De acordo com o seu cargo, né? Você que é o titular vai ter aí
essas responsabilidades e esses deveres, ok? As obrigações inerentes ao cargo policial militar podem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação peculiares. A sétima questão, pessoal, ela está errada, certo? Ela está errada e ela possui um erro, né, que você tem que prestar muita atenção na hora da prova. A gente não tem a certeza se vai ser múltipla escolha ainda ou se vai ser certo ou errado. Mas se você treina no certo ou errado, você não erra uma questão de múltipla escolha. Então, galera, olha o erro dessa questão, certo? Porque a questão da obrigação, pessoal, é inerente ao cargo que você ocupa, certo? Tem que ser correspondente ao seu grau hierárquico. Mas essas obrigações, elas devem ser compatíveis ao grau hierárquico. É uma obrigação, é obrigatório e não podem. É uma palavrazinha aqui, ó. Ele diz que as obrigações inerentes ao cargo podem ser compatíveis. Podem não, devem ser compatíveis com o grau hierárquico. Você vai ver lá no parágrafo 3º do artigo 19, beleza? Então tá errado aí, só esse podenzinho aqui deixou a questão errada. Considera-se também vagos os cargos policiais e militares cujos ocupantes tenham falecido, tenham sido considerados extraviados ou desertores. Então, pessoal, essa oitava questão, ela está correta, certo? Aí você já começa lá o artigo 21. O que acontece? Lá no parágrafo único você vai ver também o que ele considera como cargo vago. Então, o militar que morreu, né, ele ocupava um cargo, não ocupa mais. Está vago ali o cargo dele para alguém ocupar, ou através de nomeação, de promoção, quando ele for considerado extraviado ou desertor. Mas a gente tem o do artigo 21, né, que o cargo é considerado vago a partir de sua criação. O governador criou mais cargos, né, para serem providos, está ali aqueles, criou 400 vagas, então aquelas 400 vagas ali estão ali para poder ser ocupado até que o militar tome posse, beleza? Então a gente pode ir para a próxima. Função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. A nona questão está na letra da lei, está lá no artigo 22. Função já está dizendo, não é você exercer as funções do seu cargo, no cargo que você possui na ativa. Não tem como você ter cargo na inativa, beleza? O policial militar, ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, para quem não sabe, interino é temporário, de acordo com o parágrafo único do artigo 20, faz jus a gratificações e outros direitos correspondentes a cargo conforme previsto em lei. Que está na letra da lei, né, conforme o artigo 24 aí. O que ele quer dizer aqui? Se você ocupa um cargo, né, pode ser até um cargo efetivo, um cargo em comissão, seja qual for, é claro que por esse cargo que você vai ocupar, você pode ganhar uma gratificaçãozinha a mais, certo? Então você faz jus já, a partir do momento que você ocupa esse cargo, seja efetivo ou interino, é claro que você já vai ganhar as gratificações que você tem direito, né? Que é uma pontazinha a mais, um saláriozinho a mais, ok? A gente pode ir para a próxima questão. A 10ª questão está na letra da lei, copiada e colada. São manifestações essenciais do valor policial militar, o aprimoramento técnico profissional e a fé na elevada missão da polícia militar. Questão aqui correta, já entra aí na parte das obrigações, né, e dos deveres policiais e militares, que vai falar o que? Das manifestações essenciais do valor policial militar, né, que são basicamente os valores policiais militares. A gente tem o sentimento de servir a comunidade, o civismo, o culto às tradições históricas, a fé na elevada missão da polícia militar. Justamente a gente tem aqui, como diz aqui, o aprimoramento técnico profissional, que tem lá no artigo 26, se eu não me engano, inciso 6, certo? E que está na letra da lei, copiada e colada. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da polícia militar conduta moral e profissional repreensíveis. O que vocês acham aí dessa questão? Marquem aí para mim, certo ou errado? Beleza, pessoal, a 12ª questão, ela tem um errinho no final. Por quê? Ora, ele diz que a conduta moral e profissional pode ser repreensível, tu não é obrigado a acatar, né, a ter uma conduta moral e profissional de acordo com o sentimento do dever. Tá errado, pessoal.
A conduta moral e profissional são irrepreensíveis. Você não pode não cumprir, certo? Não é repreensível, é irrepreensível. Conforme lá, se eu não me engano, o nosso artigo 27, que fala da ética policial militar. A 12ª você vai marcar errada. Vamos lá para a 13ª. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes constitui preceito da ética militar. Aqui não tem nem o que comentar. Questão corretíssima, certo? Se eu não me engano, está lá no artigo 27, inciso 4, certo? Tem vários outros. A gente tem ser justo, né? A gente tem zelar pelo preparo próprio, pela moral, pelo físico, beleza? Pelos subordinados e etc. Constitui preceito da ética militar ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito de superiores. É errado, pessoal, aqui. Como é que você é subordinado, você vai apreciar o mérito de um superior seu? Na verdade, é o contrário, certo? É o superior que tem que ser justo na apreciação dos méritos dos subordinados, os serviços relevantes que aquele subordinado prestou. Aqui tem um errinho. A 14ª questão você vai marcar aí, você vai marcar ela como errada, ok? Então vamos lá para a próxima. Se eu não me engano, pessoal, tá lá no inciso, deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que é o inciso 7. Você vai dar uma olhadinha lá no inciso 7, se eu não me engano. Se não for lá, você procura, ok? Não, pessoal, inciso 5, se eu não me engano. Não é o 5 ou é o 7, você vai dar uma olhada. Constitui preceito da ética militar, abster-se o policial militar, exceto na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando é atividade político-partidária. Pessoal, a 15ª questão, ela tá errada. Olha o que ele coloca aqui nessa questão. Exceto na inatividade. É assim, pessoal? É não. O que diz lá no inciso 18, se eu não me engano? Abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando aí tem lá atividade político-partidária, atividade industrial, comércio, para discutir, né, provocar discussão pela imprensa, né, nas entrevistas e etc. Então ele botou exceto na inatividade, tá errado. Abster-se justamente o policial inativo, ele não pode, certo? Ele tem que abster-se do uso das designações hierárquicas naqueles, de acordo com aqueles itens A, B, C e D, ok? E tem o também. Vamos para a próxima. Ao policial militar da ativa, é vedado comercial tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, ficando garantido ao policial militar da ativa exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto no presente artigo. Pessoal, questão linda essa aqui, perfeita, toda correta. Aqui ele fez aí, inclusive, a junção, né? Ele fez aí a junção de alguns artigos, certo? Então, pessoal, essa 16ª questão, você vai marcar aí ela corretíssima, beleza? A gente sabe, pessoal, que o militar ativo, ele não pode exercer comércio, né? Ele não pode trabalhar no comércio. Por quê? Porque ele tem que estar sempre ali no serviço policial militar. Então, fica aí proibido, né? Inclusive, a gente sabe que ele não pode nem exercer aí as atividades de segurança particular. Então, o policial militar, certo? Quando ele estiver no serviço ativo, ele não pode exercer comércio, não pode trabalhar em administração, ele não pode nem ter empresa, a não ser que seja acionista ou cotista, né? Ou seja, aquele que só entra com dinheiro, ele investe, mas ele não está trabalhando ali, beleza? Você vai dar aí, você vai olhar o artigo 28, se eu não me engano, você dá uma olhada aí, ok? Vamos para o 17. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é-lhes permitido o exercício de atividade técnica profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Essa questão eu já comentei ela na nossa aula. É claro que você vai marcar ela aí como correta, né? Conforme aí o artigo 28, parágrafo 3º.
O militar do quadro de saúde, ele pode desenvolver suas atividades, mesmo sendo policial militar, no meio civil. Pode trabalhar no meio civil, não vai ter nenhum problema desde que não prejudique o serviço. A questão aí está copiada e colada. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem da natureza dos seus bens sempre que houver razões relevantes que recomendem tal medida. É como a gente comentou, né? O policial militar, parece ele muito... ele compra uma casa de praia, um carro, uma Hilux, uma Mercedes. Ele está demonstrando sinais exteriores de riqueza, né? Incompatíveis com sua remuneração. Ou seja, com a remuneração que ele tem, não dá para ele ter tantos bens assim. Então, o comandante-geral, ele pode determinar que aquele militar ativo, certo, informe de onde que está vindo esses bens e prove que não está vindo de meios ilícitos, que ele não está com alguma marmelada. Beleza? Muito simples, a 18 também, questão linda, está corretíssima. Você vai olhar lá no artigo 29. Constitui dever do militar estadual a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Pessoal, deveres policiais militares, ok? Aqui está correto, você vai olhar lá no artigo 30, inciso 1º, né? O que são os deveres? Os deveres tem vários, a gente tem a lealdade, a disciplina, o respeito à hierarquia, você fazer com suas obrigações, cumprir suas obrigações. Começa lá no capítulo 2, no artigo 30, está correto a 19. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará sua firme disposição do bem cumpri-los. 20ª questão, copiado e colado, artigo 31, beleza? Você vai dar uma olhadinha, vai dar uma lida. O compromisso a que se refere ao artigo anterior terá caráter solene, será prestado na presença de tropa. Então, logo, o policial militar tem adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres. Ao ingressar na Polícia Militar do Piauí, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, mesmo com risco à própria vida. A 21ª questão, pessoal, está copiado e colado. Você vai olhar o artigo 32, beleza? Você vai falar isso aqui, certo? Quando você for lá, né, no dia da sua nomeação. A gente tem também aqui a 22ª, ó. O compromisso do aspirante oficial será prestado de acordo com o cerimonial constante do regulamento da Academia de Polícia Militar, onde for formado. Esse compromisso obedecerá aos seguintes dizeres. Ao ser declarado, note que ele não dá nome de promoção nem de nomeação, ele dá o nome de declarado, ele vai ser declarado aspirante oficial. Cuidado com essa palavrinha, porque se ele botar promoção fica como errado. Ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e me dedicar inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. 22ª também, copiada e colada. Artigo 32, parágrafo 1º. A 23 eu botei de um assunto que a gente não viu ainda, que é do cargo, da função e do comando. Espero que vocês tenham acertado. Comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. Comando. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal cujo exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe. 23ª está copiado e colado. O que é o comando, pessoal? Comando é a soma de autoridade. Você comanda, você tem autoridade sobre os seus subordinados, a quem ele estiver diretamente subordinado. Você vai ter deveres e responsabilidades, certo? E o comando ele é vinculado ao grau hierárquico, né? Você não vai ver um soldado exercendo as funções de comando. Comando, quem exerce são os oficiais, beleza? O oficial ele é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando. Ele vai comandar, certo, as organizações policiais militares. Já os subtenentes e sargentos, pessoal, a gente sabe que eles vão auxiliar as atividades dos oficiais, certo? Tanto que na legislação do Exército ele diz que
os subtenentes sargentos eles têm atribuições parecidas com as dos oficiais. Eles são o elo entre a tropa e o comando, beleza? Já os cabos soldados, eles são os elementos de execução. Eles vão executar o serviço, vão estar na ponta da lança ali, ok? As praças especiais, pessoal, elas só tem que ter dedicação ao estudo e o aprimoramento técnico profissional, beleza? Só isso. Então a gente termina a resolução de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu, galera. Um abraço.